Olá, tudo bem? Agora que você já foi apresentado ao processo de carregamento de uma página, o que é back-end, front-end e suas diferenças, já podemos adentrar um pouquinho mais na teoria e falar sobre um tópico que fará total diferença na sua experiência como desenvolvedor de software. Vamos falar de boas práticas de programação e alguns padrões a se adotar. Programar requer um alto grau de atenção. Os mínimos detalhes fazem toda a diferença na construção de um código-fonte bem feito, cujos benefícios de todo esse cuidado serão perceptíveis não somente durante a criação do código, mas também na sua manutenção, ou seja, durante todo o ciclo de vida de um projeto. Portanto, é fundamental atentar-se aos detalhes. Alguns pontos iniciais estão elencados a seguir, outros serão detalhados ao longo do curso. O primeiro tópico a se ressaltar é a organização dos arquivos de um projeto. Essa é uma questão muito importante, qualquer que seja a linguagem ou a plataforma na qual você esteja trabalhando. Existem diversos modos conhecidos de como se organizar o conteúdo de um projeto. Muitas das vezes, a estratégia tem relação com o modelo da implementação, o tamanho do projeto, entre outros pontos a se considerar. No entanto, alguns são praticamente consenso entre tantas formas propostas de organização. Seja como for, é fundamental entender a importância dessa etapa e elaborar uma estratégia de organização que torne mais intuitiva a localização do conteúdo, o que ajudará, por exemplo, na manutenção desse projeto. No nosso caso, vamos sugerir um modelo bem simples de como organizar os arquivos que você criará durante a construção do nosso site. Vou te dar um exemplo aqui na tela usando o projeto Meu Site, dividido em 5 partes. A primeira parte diz respeito à pasta CSS, que conterá os arquivos da linguagem responsável pela implementação da aparência do site. A segunda parte é o diretório JS, que deriva da abreviação de JavaScript. Esse diretório armazenará os arquivos da linguagem criados para interação entre o usuário e a página, ou seja, responsáveis pelo front-end. A pasta IMG guarda todas as figuras utilizadas no site e compõe a terceira parte do nosso projeto. A pasta SRC é uma abreviação de Source, fonte em inglês. Ela armazena os códigos de back-end, no nosso caso, PHP. A raiz do projeto é a quinta e última parte de como dividimos o nosso projeto. Ela conterá os códigos HTML, incluindo o arquivo index.html, por padrão, a página principal de um site. Outro ponto bastante importante é a compatibilidade que um código-fonte possui com um navegador. Como já dissemos, há uma série de navegadores, alguns multiplataforma, outros de uso exclusivo de um determinado sistema operacional. A verdade é que não sabemos quem pode tentar acessar o nosso site, muito menos adivinhar as especificações do dispositivo que essa pessoa utilizará. Portanto, compatibilidade é um tópico bastante importante quando pensamos em desenvolvimento web, pois o correto funcionamento de determinados recursos do HTML5 vai depender do navegador e da plataforma do usuário. É preciso estar ciente do que pode ou não funcionar. Em alguns casos, é válido assumir o risco, em outros, limitar o uso a um navegador ou versão mínima específicos como pré-requisito, ou ainda buscar uma solução mais compatível. É sempre recomendável, no entanto, avaliar o nível de suporte do recurso HTML5 que se pretende implementar. Existem alguns bons sites e ferramentas que exibem o nível atual de suporte dos navegadores com relação aos recursos das linguagens. O site HTML5 Test, por exemplo, analisa o navegador com o qual foi acessado de acordo com o nível de suporte que ele oferece a uma série de recursos HTML5, gerando uma pontuação. Essa figura ao lado está o recurso do acesso, o resultado do acesso utilizando o navegador Google Chrome no Windows 10, como especificado na linha. Esse site é bastante útil para o desenvolvedor entender que funcionalidades podem não funcionar em um navegador específico, sob pena de que sua apresentação seja prejudicada. Já o site Can I Use exibe informações completas sobre o nível de suporte de algum recurso específico para cada versão de cada navegador. O site é constantemente atualizado e utilíssimo quando pensamos em implementar algum recurso mais recente. Os navegadores são listados em colunas e classificados em faixas de numeração de versão,
de acordo com a sua evolução de compatibilidade. Para ilustrar como essa página funciona, verificamos a compatibilidade do elemento Input Type File. Não se preocupe quanto ao significado desse elemento, ele será explicado futuramente. Obtivemos então, relacionado a esse elemento, 3 informações. 2 das informações são do próprio repositório da página. A terceira foi extraída do Mozilla Developer Network, MDN, website oficial do Mozilla para desenvolvimento de padrões web e projetos Mozilla Firefox. Outra boa recomendação, aliás. As informações relacionadas foram listadas quanto às limitações de tipo de arquivo de seleção de diretórios e genericamente. Aqui exibimos os resultados que dizem respeito às possíveis restrições de arquivos aceitos pelo elemento. Vamos então interpretar. Os casos listados em cinza têm seu suporte desconhecido. Situação, por exemplo, das versões 5 a 8 e 21 a 25 do Google Chrome. Casos em vermelho são versões reconhecidamente sem suporte, por exemplo, as versões 3.1 a 5.1 do navegador Safari. Em ocre, amarelo escuro, são apresentadas as versões com suporte parcial ao elemento. Finalmente, em verde, estão as versões totalmente compatíveis com o elemento pesquisado. Ao passar o mouse sobre quaisquer áreas pintadas, o site apresenta maiores detalhes. No caso, a última versão, a 16 do Safari on iOS, não aceita arquivos no formato PNG. Ficou alguma dúvida? Então é só deixar uma pergunta no Moodle. Vamos tentar te ajudar. Então é isso. Até a próxima!